Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, estamos aqui no consultório do Dr. José Henrique Miller, que é médico otorrinolaringologista e que vai nos falar um pouquinho sobre algumas doenças mais comuns neste segmento, nessa especialidade, e especialmente aquelas que são mais frequentes e que a gente quer saber, porque vê no dia a dia, no consultório, vê as pessoas se queixando, que são sinusites, rinites, e que muitas vezes se confundem ou, muitas vezes, criam vários outros problemas também, que aí o Dr. Miller pode nos esclarecer. Tudo bom, Miller? Tudo bem. Boa noite. Na verdade, o Rio Grande do Sul tem a particularidade de ter um clima próprio, um clima inóspito, um clima difícil da raça humana viver em harmonia. Ela tem que se defender com ambientes preparados, roupa apropriada e outras dicas que nós vamos falar hoje no programa. Sinusite, rinite, não interessa o rótulo que nós possamos dar para uma doença. O importante é entendê-la, preveni-la e tratá-la adequadamente. Pois é, que quando a gente faz anamnese no consultório, vou falar de mim, no dia a dia também, as pessoas, quando perguntam, tem alguma doença que já teve, eu tenho sempre sinusite, eu estou sempre gripado, resfriado, nariz trancado, eu tenho uma sinusite crônica. E muitas vezes a gente sabe que não é uma sinusite, pode até ser, quem sabe, não é, mas confundem muito com rinite também. Então, por que as pessoas falam dessa forma? Qual é a diferença? Como saber, além de, é claro, consultar o otorrinolaringologista? Ou o seu médico clínico também. Na verdade, primeiramente, temos que entender que o nariz é um órgão que tem mucosa, que forma muco, e é um órgão que é muito vascularizado. Por minuto, passam 3 litros de sangue pelo nariz para aquecer e umidificar o ar, filtrar o ar. Por essas estruturas aqui, que são cornetos nasais, e toda a superfície da cavidade nasal, de um lado e do outro, forma muco. E este muco, quando a mucosa está inflamada, o muco fica mais abundante. E as pessoas dizem, eu tenho corrimento nasal, que nós médicos chamamos de coriza. A coriza é o primeiro passo de uma inflamação de uma região nasal, da mucosa nasal. Claro que estou falando de um nariz que tem uma anatomia normal, porque se uma pessoa tem uma anatomia alterada, ela já não ventila bem as cavidades ao redor do nariz. Seria o caso dos desvios de septo? Desvios de septo, cornetos grandes e, eventualmente, até pequenos tumores que podem ocorrer, benignos na maior parte das vezes, que podem obstruir o nariz. E aí Miller, as cavidades ao redor estariam obstruídas ou mal ventiladas. Desculpa eu interromper, mas eu me lembrei que, às vezes, as pessoas dizem, eu tenho carne esponjosa. Isso tem a ver com o que tu estás falando? Isso. A carne esponjosa, na infância, os médicos se referem a adenoide, que é um tecido fora do nariz, na faringe posterior, que é uma amígdala alta, que ganha o nome, quando grande, de adenoide, e é o que causa obstrução nas crianças a maior parte das vezes. A carne esponjosa que os médicos e os leigos se referem no adulto são os cornetos nasais. Essas estruturas que passam sangue em alta velocidade e que podem ser grandes obstrutivas. E quando isso deixa de ser uma simples inflamação e se torna uma infecção, que é a sinusite, ou as duas estão associadas com frequência? Como é que é isso? Quando é que deixa de ser simplesmente um corrimento nasal e passa a ser alguma coisa que se tenha que tratar mais efetivamente, enfim, com antibióticos? Bom, a mucosa inflamada, num primeiro momento, ela pode inflamar por diferenças de temperatura e umidade. Depois vamos falar de agentes biológicos,
vírus e bactérias. O mais comum é a gripe viral, né? O resfriado é só a mudança de temperatura e umidade. A pessoa se resfria. Em alemão, erfrieren. E quando tem um agente biológico, um vírus ou uma bactéria, nós já temos uma infecção que, eventualmente, como nessa epidemia de coronavírus, ou H1N1 ou H5N5 do ano passado, nós temos que usar agentes antivirais, o Tamiflu e outros. Ou, no caso das bactérias, antibiótico apropriado para cada tipo de bactéria. Então, é importante identificar se é um resfriado, uma rinite ou rinocinusite viral e ou bacteriana para o tratamento adequado. Bem, Dr. Miller, então como diferenciar o que é um corrimento nasal por mudanças de temperatura e o que é uma infecção ou uma inflamação, ou quando é vírus, quando é bactéria, enfim, e até as doenças alérgicas, né, que são que o pessoal fala é rinite, tudo é rinite, mas na verdade é uma inflamação, né? E isso tem a ver com mudança de temperatura ou pode também ser alergias a outros poluentes ambientais? Não é? Tem tanta coisa aí, né? Muita coisa. Na verdade, para diferenciar adequadamente, nós vamos precisar examinar, pedir alguns exames e ouvir o paciente. Porque o paciente já entende que ele entrou num ambiente gelado, ou jogou um futebol na chuva, ou ele foi num jogo de futebol, ou na beira de uma praia e pegou uma ventania que trocou a temperatura rapidamente, ele se resfria. Todo mundo entende isso. Ele fez um voo de avião, ele dormiu pouco, foi num planeta Atlântida ou qualquer outro evento que dormiu pouco, ele pode ter pego estar incubando um vírus. Então, normalmente o paciente ele nos informa adequadamente, desde que tu perguntes apropriadamente. Tu dormiste bem nos últimos 4, 5 dias? Se dormiu bem e só teve uma exposição a um frio, foi num cinema, as mulheres principalmente, sem o casaquinho, saem espirrando ou correndo o nariz. Entra num banco, corre o nariz. Toma uma sopa quente, corre o nariz. Isso não tem nada a ver com vírus, tem a ver com uma reação da mucosa nasal a fatores físicos de temperatura e umidade. Já a história da viral tem que haver uma baixa de imunidade ou uma fragilidade prévia. Diabéticos, pessoas fazendo quimioterapia, pessoas fazendo quimioterapia até para doenças autoimunes, reumatismo, doenças crônicas, normalmente, são pacientes debilitados. E são pacientes que têm que cuidar mais a exposição a eventuais vírus e bactérias. O herpes seria um caso também, porque às vezes as pessoas se queixam que tem feridinhas. Pode ser herpes, além de outros vírus? Sim, o herpes do vestíbulo nasal, ou do lábio, ou da orofaringe, ou da boca mesmo, da cavidade bucal, é muito comum em pessoas debilitadas. É um vírus oportunista, como o vírus da gripe. Não é todo mundo que pega. E existem vacinas para proteger da maior parte dos vírus hoje em dia. Isso é muito importante, que as pessoas falem com seus médicos e que oriente um cronograma de vacinação de filhos e de si próprio. Importante, né? Hoje tem tantos recursos, né, preventivos. Prevenção é fundamental. O pneumococo tem salvado muitas pessoas de idade de pneumonias que poderiam abreviar a vida desse velhinho. Olha,
É verdade. Então, realmente, você tem que estar informado aí, fazer prevenção para viver muito, com mais qualidade de vida, inclusive também se cercar de outros fatores para que não haja diminuição da imunidade, não é? Que podem ter várias causas. Mas a gente vai fazendo um intervalinho e já voltamos com você falando. Quero perguntar um pouco mais para o Dr. Miller sobre as sinusites, as famigeradas sinusites que tanto incomodam aí o pessoal, não é? Então, continue conosco que nós já voltamos. Estamos de volta hoje com o Dr. José Henrique Miller, médico otorrinolaringologista, e aqui no seu consultório em Porto Alegre ele nos fala sobre rinites, sinusites e vários outros probleminhas aí que afligem comumente muitas pessoas. Falamos inicialmente, né, da rinite, enfim, das inflamações, corrimento nasal, mas e as sinusites? Fala um pouco sobre isso, porque as pessoas dizem: eu tenho sinusite que não cura nunca, minha vida toda eu tive sinusite e nunca fico curado. Então, isso é verdade? Pode acontecer? Quando é sinusite e o que fazer? Né? Porque eu creio que muitos até não tratam quando tem que tratar, não é? Deixam passar. Então, quero que tu fale aí o que é mito e o que é realidade. Boa. Na verdade, eu havia falado da cavidade nasal, onde os cornetos estão presentes. Só que ao redor do nariz, propriamente dito, nós temos cavidades aéreas que brotam a partir do nariz, que nem balões. No desenvolvimento da criança, nós temos pequenos balões que vão sendo formados para que ocorra o crescimento facial. Se tu fores olhar uma criança, tu verás que as cavidades ao redor do nariz são pequenas e, à medida que elas vão crescendo, o rosto vai crescendo. Né? Então, essas cavidades elas vão ter um orifício, um ósteo, que é um termo que vem do grego, uma cavidade ventilada para dentro do nariz. Então, como ela cresceu do nariz um balãozinho, o biquinho do balão está aqui no nariz. E, basicamente, para simplificar, a sinusite ocorre quando nós temos uma má ventilação do balão aéreo. O biquinho, o ósteo, a cavidade, o buraquinho de ventilação da cavidade aérea tem uma obstrução por inflamação ou até por pólipo nasal, que é uma doença que acomete muita gente, que é um tumorzinho benigno, porém está bem na entradinha que não deveria estar fechando aquela cavidade aérea, e a cavidade aérea inflama, infecta e gera sinusite crônica. Além disso, temos desvios do septo, o septo nasal que divide o nariz, como o nome já diz, septação é divisão, ele tem bicos para a direita ou para a esquerda, fechando os furinhos que ventilam as cavidades. Temos cornetos gigantes que podem também estar obstruindo a ventilação da região, gerando problemas crônicos para o paciente. Então, primeiro papel do otorrino, avaliar se as cavidades estão sendo devidamente aeradas e corrigir os defeitos anatômicos que, porventura, prejudiquem a ventilação, até com cirurgias. Então, a gente já está vendo aí que não é simplesmente dar um antibiótico para ver se cura, tem que realmente desobstruir, então, esse ósteo para que saia aquela inflamação que ficou retida, isso? No primeiro momento, desobstruir com medicação apropriada, anti-inflamatórios, lavagens nasais e o próprio antibiótico, para que tu coloques aquela região em equilíbrio. Caso ela com tratamentos, 2, 3 tentativas de tratamento, não ocorra o equilíbrio da região, eventualmente uma cirurgia tem que ser estudada e indicada para a correção definitiva daquele problema. Quando
Não é tratável com, então, a medicação. Então, a medicação é o primeiro passo. Tem que haver a tentativa de controle medicamentoso, inicial e contínuo, e caso aquele paciente não se beneficie da medicação, a gente indica cirurgias. Porque tem pessoas que dizem, nossa, eu já tomei antibióticos 5 vezes esse ano por causa de sinusite. Então, provavelmente há essa infecção recorrente devido a esses fatores. Algum fator anatômico, normalmente fácil de identificar por tomografias, e que tu podes propor uma cirurgia para o paciente e ele vai se livrar daquele problema crônico. Temos muitos otorrinos no Rio Grande do Sul. É um dos estados do Brasil que tem maior número de otorrinos por habitante, em virtude do clima e da prevalência de problemas que nós temos aqui. E os principais sintomas? Porque as pessoas dizem, eu tenho sempre dor de cabeça. Né? Isso pode ser sinusite? Pode. Dor de cabeça não é o sintoma mais comum de sinusite. Dor de cabeça tem que ter avaliação oftalmológica, neurológica e, claro, que otorrinolaringológica. Porém, a medicação contínua para uma dor de cabeça, ela é perigosa. Tem que haver avaliação médica, neurológica, oftalmológica e otorrinolaringológica para o paciente com dor de cabeça crônico. Esse paciente ele pode ter um problema maior e está maquiando com medicação analgésica. Então, dor de cabeça é um sinal de alerta. Todos os familiares de vocês com dor de cabeça, perguntem se ele já foi no médico, se ele já insistiu na tentativa de um diagnóstico, ou ele fica anos tomando medicação para dor, que é muito frequente, mais do que a gente imagina. Então, olha, outra coisa que as pessoas referem é que estão roncando, que estão sempre com o nariz trancado e roncam. Geralmente é o marido, é a mulher, o outro fica cutucando, né? E então eu gostaria de saber se esse tipo de problema crônico poderia estar sendo responsável também pelo ronco. Sim. As alterações de ventilação nasais, elas contribuem muito para o ronco, porque à medida que tu tens obstrução nasal, à noite, principalmente quando tu dormes, tu abres a boca. E a campainha, toda aquela região do palato mole atrás da língua, lá no fundo, ela reverbera como uma cortina perto de uma janela aberta com ventania. Ela fica batendo. É o famoso ronco da campainha que a gente tem lá no fundo. Claro que é multifatorial esse ronco, mas nós temos que identificar onde que o barulho vem, de onde que o barulho vem e corrigir objetivamente. Aí tu vai ter que ter uma avaliação de médico, com filmagem. Né? Hoje em dia tem os recursos de endoscopia, a gente entra com óticas e vê com microcâmera na tela, onde que está reverberando o som, que é um fenômeno físico, onde que está uma estrutura batendo em outra, e identificadas as causas, tu corrige as causas e normalmente o ronco vai embora, dando alegria para o cônjuge. Se é, né? Uma alegria poder dormir em silêncio, né? Bem, Dr. Miller, e também esses problemas crônicos, eles podem levar ao que se chama de apneia do sono, que também muitas pessoas se queixam das tais apneias do sono. A apneia, olhando numa linha de degeneração da anatomia da região, ela é o passo seguinte ao ronco. Porque no momento que tu tens fenômenos obstrutivos nesta região, e redundância de tecidos, esses tecidos vão colabando, quando a gente deita principalmente, e eles vão impedindo que o ar entre quando o pulmão se expande e faz pressão negativa para a entrada do ar.
não entra o ar porque eu teria uma coisa obstrutiva. Mais ou menos como no engasgo, que a pessoa se engasgou com alguma coisa, puxa o ar e o ar não entra. Porém, ali não tem nenhum corpo estranho. É a própria anatomia, as pelanquinhas da região, que vão colabando e vão gerando uma apneia. A pessoa não consegue respirar. Aí baixa o índice de oxigênio, aumenta o de CO2, e essa pessoa, graças a Deus, acorda sobressaltada, e ela vê que ela entrou numa apneia, o cônjuge já está com os olhos desse tamanho, apavorado, porque a pessoa quase morreu do lado dela, e aí vai dando, cada dia, progressivamente, períodos de sonos mais curtos e menos relaxantes, e a pessoa vai entrando em estafa. Este momento pode gerar até acidentes de trânsito, de trabalho ou até doméstico. Está muito cansada no dia seguinte, né? Ela não consegue ter uma noite de sono reconfortante e ela começa a ter fenômenos neurológicos do cansaço exaustivo. O cérebro apaga ao longo do dia. Muitas pessoas já morreram de acidente de trânsito, porque o cérebro apagou e elas bateram o carro. E o ronco e a apneia, então, podem estar interrelacionados. Pode ser a mesma doença numa fase evolutiva inicial, ronco, e a apneia posterior. Porque como nós ficamos com pelanquinhas com a idade por fora, ficamos com pelanquinhas lá dentro. E essas pelanquinhas, esses tecidos redundantes, podem colar uma parede na outra, não permitindo a entrada do ar na região correta. Principalmente atrás da língua ali, onde nós não temos os anéis como na traqueia. Isso é muito importante. Bem, tu te referiste à questão da idade, mas e quando tem criança que ronca? Isso também acontece, não é? Muito frequente em região de variação de temperatura, como no Rio Grande do Sul. A apneia do sono é a eventual doença, que é o temor da maior parte das mães, que é a morte súbita noturna. Ela pode vir de uma amígdala grande, de uma adenoide grande, que essa criança à noite sufocou e não teve condições de reagir, de acordar como um adulto e se debater até conseguir colocar ar para dentro. E pode ocorrer um horror, que é uma morte súbita em criança por amígdalas grandes, por outras estruturas que obstruem a via aérea, mesmo de uma criança. Nossa, isso realmente é uma coisa muito séria, pessoal. Bem, no encerramento do programa, tudo isso tem tratamento? Tudo isso, graças a Deus e aos avanços da medicina, estão sendo bem conduzidos hoje em dia. E, eventualmente, para aqueles casos que a gente tem muita dificuldade em corrigir a anatomia ou que haja outros problemas neurológicos, como doenças neurológicas, de apneia de origem central, nós temos aqueles recursos que a engenharia nos ofereceu, que são o BiPAP e o CPAP. São máquinas que injetam ar sob pressão, com máscaras acopladas ao rosto do paciente, para que esse paciente não entre em apneia e que tenha uma vida diurna boa. Mas à noite ele vai usar um recurso que deve ser em último caso. Esses aparelhos não deveriam ser comprados na primeiro ronco ou primeira apneia. Deveriam primeiro ir num médico, tentar a solução médica e, caso não haja, eventualmente o próprio médico pode prescrever o BiPAP ou o CPAP. Olha, gente, está aí uma orientação muito importante. Você viu quantas coisas, né, de entremeio temos aí entre sinusites, rinites, roncos, apneias, tanto na idade adulta ou idosos até crianças, e os riscos de tudo isso. Então, ficam as dicas aqui do Dr. José Henrique Miller, e nós vamos encerrando o programa hoje, prometendo voltar aí com você, conversando um pouco mais com o Dr. Miller sobre outros assuntos que são igualmente de relevância e que eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir, porque são coisas do nosso dia a dia. Se não somos nós, somos alguém da família, alguém conhecido, não é?
eu acho que todo mundo aí tem alguém que conhece que tem uma rinite, ou uma sinusite, ou ronca, enfim, né? Então, a gente agradece, né, ao Dr. Miller por estar conosco, Obrigado. trazendo essas informações preciosas e deixando o recado aí, né? Consulte o seu médico antes de usar qualquer outra coisa, né, por conta própria aí, conselhos, né, das comadres, aparelhos e outros, né? Obrigada, Dr. Miller. Foi um prazer. Uma boa noite. Guilherme.